O Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a Bíblia aonde foi feita a leitura nesta noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer a palavra de Deus nesta noite, baseada aqui em alguns destes versículos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é nova. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é Espírito. Aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingi os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Aleluia. E esperai inteiramente na graça. Eu quero ler até aqui e depois a gente continua aqui. Santo e eterno Deus, Senhor Deus da glória, poderoso santo, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando o apóstolo aqui diz, portanto, cingi os lombos do vosso entendimento. Eu quero aqui, em poucas palavras, falar um pouco sobre este versículo. Cingi os lombos. E o que significa isto? Cingir os vossos lombos. É uma palavra que nós temos do Antigo ao Novo Testamento, a palavra que está em toda a Bíblia Sagrada, esta palavra, cingir os lombos. Muito bem, o Senhor Jesus, ele usou esta palavra, por exemplo, quando ele falou do servo prudente, no servo prudente, no servo fiel, no capítulo 12 de Lucas, versículo 36, ele diz, esteja cingido os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. Glória ao nome do Senhor. Que os vossos lombos estejam cingidos e as vossas lâmpadas acesas, ou as vossas lamparinas. Deus falou isso quando ele, na instituição da Páscoa, por exemplo, quando ele instituiu a Páscoa no capítulo 12 de Êxodo, Deus instituiu a Páscoa em versículo 11, ele diz que a Páscoa deveria ser comida de que jeito? Ele diz, com os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e comereis apressadamente. Glória ao nome do Senhor. Então são essas algumas passagens, e muitas outras passagens tem na Bíblia nesse sentido de cingir os vossos lombos. E o que significa isso? Significava amarrar a túnica, ou estar preparado para agir imediatamente.
Cingir os lombos significava isto. Era não estar literalmente, não estar de roupa frouxa. Passava-se um cinto no peito e amarrava depois as vestes que ela estivesse acima do joelho para estar pronto a agir, pronto para a ação. É isto que significa cingir os lombos. Meus amados, e o apóstolo Pedro, ele traz esta proposta aqui, dizendo, cingi os vossos lombos, mas ele fala a questão da consciência. Está preparado na mente, está preparado na mentalidade, está preparado para agir e agir como um cristão. E ele traz aqui como um cristão age, como uma pessoa de Deus age. Ele diz, esteja cingidos os lombos do vosso entendimento. E ele diz como está preparado a agir. É interessante que muitas das pessoas, cristãos, eles na hora que precisa agir, falta força, falta preparo, falta disposição. Às vezes, quando não precisa agir, ele está falando, ele está dizendo alguma coisa, até ensinando como fazer. Mas quando chega na hora de agir, em vez dele agir, aí falta força. Ele esteve quieto, na hora de agir, ele acha que é hora de ficar quieto. E alguns, na hora de se aquietar, ele acha que é hora de agir. Então ele está dizendo aqui, se prepare, fique atento, com os vossos lombos cingidos. É mais ou menos quando você chega na casa de alguém, e ela está arrumado, sapato no pé, e você já pergunta, ela vai sair? Vai para algum lugar? Ou seja, você viu que aquela pessoa se preparou para fazer alguma coisa, para ir a algum lugar. É isso que o apóstolo está fazendo aqui. Se prepare, esteja preparado para agir. Cinja os vossos lombos. Glória ao nome do Senhor. Quantos de nós estamos preparados para agir? Quantos de nós, às vezes, na hora de agir, aí o sujeito desanima. Era a hora da ação, aí ele desanima. Ele está falando aqui para estar preparado, para confiar na graça, para estar buscando a presença de Deus, para estar na presença de Deus, para confiar na palavra de Deus, para ter confiança, sabendo que fomos comprados não por prata ou ouro, ou coisa corruptível, mas pelo sangue de Cristo, que é incorruptível. Então ele está dizendo aqui, esteja com a sua mente preparada, esteja preparado na sua mente, para quando chegar a hora de agir, você possa agir, você esteja preparado para agir. Senão, na hora de agir, você está preparado. É mais ou menos como você estivesse numa estrada, esperando o ônibus, e o ônibus passa e você está despreparado. Você lembra que esqueceu a bagagem, você lembra que está só com um sapato no pé e não calçou o outro, você lembra que está sem sapato, por exemplo. Aí o ônibus passou, você olha para os pés e diz, rapaz, eu esqueci de calçar o sapato. Ou seja, estava despreparado na hora de agir. O cristão, ele tem que estar preparado para as oportunidades que Deus nos dá. Às vezes nós pedimos a Deus oportunidade, mas quando ela vem, nós não estamos preparados na nossa mente para agir. Por quê? Porque queremos que Deus faça tudo. Às vezes nós queremos até que Deus faça as coisas mais triviais da vida. Às vezes nós queremos até que Deus faça por nós. E é estranho
que às vezes nós queremos que Deus ame por nós, às vezes nós queremos que Deus pregue por nós, são coisas que às vezes nós queremos que Deus faça isso por nós também. Às vezes eu quero que Deus pregue por mim, às vezes eu quero que Deus ame por mim, às vezes eu quero que Deus ame o irmão por mim, às vezes eu quero que Deus faça as coisas por mim. Aonde sou eu que tenho que fazer? Pregar? É a igreja que prega, somos nós que pregamos. Então, estar preparado na mente para entender isto, que chega a hora de agir. Às vezes tem pessoas necessitadas do seu lado, mas como você não está preparado, você não sabe nem o que falar, você não sabe nem o que dizer. Às vezes tem pessoas morrendo do seu lado, precisando ouvir uma palavra de Cristo, e muitas pessoas morrendo, descendo à sepultura, mas você não sabe nem o que dizer, não sabe nem o que falar. Por quê? Porque não se preparou para a hora da ação, não se preparou para agir, não se preparou para levar uma palavra, não se preparou para estender a mão para alguém, para dizer: eu estou aqui, eu sou alguém por quem Deus vai agir na vida desta pessoa, e Deus será glorificado na minha vida. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, está com a mente preparada, está pronto para agir, não se distrair com as coisas desta vida, porque tem muitas distrações também. Lembra lá de Neemias, quando o povo estava preparando o muro, estava fazendo o muro? Eles tinham que trabalhar, mas ao mesmo tempo estar com os lombos cingidos e com a espada na mão, sabendo que a qualquer hora eles tinham que agir. Estava edificando o muro, mas eles tinham que estar preparados para qualquer hora eles precisassem agir, eles já estavam preparados. Você lembra lá dos 300 de Gideão? Qual foi a proposta ali que Deus deu para Gideão, para olhar aqueles que iam passar? Leva os homens ao rio para beber água. Aquele que largar a sua espada para lá e for beber água usando as duas mãos, esse não serve. Mas aquele que não largar a sua espada e ele for beber água, vigiando, com a espada na mão, olhando, observando de um lado para outro, estando preparado, esse você deixa à parte, porque esse é um dos que vão contigo para vencer essa guerra. Aleluia. E a maioria, é lógico que não passou, mas ficou 300, chamado os 300 de Gideão, que eram daqueles que não largavam a sua espada, iam beber água, mas segurando a espada, sabendo que estavam numa guerra. O grande problema, às vezes, o cristão é não saber que está numa guerra, que está numa luta espiritual. Se ele não souber disso, ele já está vencido. Como que você vai vencer uma luta achando que está num jardim de infância? Como você entra no meio de uma guerra? Quantas pessoas, às vezes, que entram em lugares perigosos e não sabe, achando que está bem, e nós temos visto muito isso, né? Pessoa entra em lugares perigosos, achando que está tudo bem, daqui a pouco perde a vida, porque entrou em lugares que não sabia, não entrou preparado, não estava preparado para aquilo ali. Assim é o crente quando ele ignora a luta espiritual, a guerra espiritual. Quando você ignora a guerra espiritual, você precisa estar atento, precisa estar numa sensação que existe uma guerra espiritual, e precisa se armar para isto, para essa guerra espiritual, com as armas de Deus. E uma dessas nós vemos aqui o apóstolo dizendo que é a palavra de Deus,
que a palavra de Deus precisa estar em nós, precisa estar em nosso coração. A palavra de Deus precisa estar viva dentro de nós. Os irmãos sabem uma coisa que eu prestei atenção depois da crise sanitária que nós tivemos, que o mundo teve, é que muitas pessoas, depois da crise sanitária, elas estão dizendo assim: de lá para cá, nunca mais meu paladar foi o mesmo. Não tem pessoas que ficaram assim, dizendo: eu perdi o paladar. Outras pessoas estão dizendo, então, com outros problemas, mas tem gente que perdeu o paladar. Outros dizem assim: rapaz, eu não sinto mais o cheiro das coisas como era. E tem um monte de gente que está assim, que ele perdeu a sensibilidade, depois da questão que nós passamos aí no mundo. Só que eu tenho observado que muitas pessoas na igreja, espiritualmente, estão do mesmo jeito. Elas perderam a sensibilidade à palavra de Deus. Elas não sentem mais sabor à palavra de Deus. Elas não sentem mais alegria, elas não sentem mais o cheiro das coisas espirituais. Elas não sentem mais o sabor das coisas espirituais. Tem nome de que vive, mas está morto. Então, isso é uma questão de saúde, mas não de saúde física, como é questão de alguns, mas saúde espiritual. Uma saúde espiritual. Quando você está, algumas pessoas, não, eu perdi o olfato, então procura um médico. E às vezes o sujeito, se a saúde é espiritual, nós temos que procurar um médico também. E esse médico é o Senhor Jesus. Precisamos reconhecer isto. Reconhecer que estamos doentes. Se o sujeito não sabe, não reconhece que está doente, como que ele vai procurar um médico? Se ele não reconhecer que está doente. Portanto, cingi os vossos lombos. Estejam preparados para a ação. Estejam preparados para agir. Porque uma hora ou outra, esse dia chega. Inclusive quando o apóstolo Paulo, ele manda tomar toda a armadura de Deus, é exatamente para quê? Para estar firme no dia mau. Não é para o dia bom. No dia bom você toma a armadura. No dia mau você fica firme. Glória a Deus. Então, ele traz exatamente isso para nós. Tome toda a armadura de Deus. Agora, não adianta tomar toda a armadura de Deus se você está caído. Ele disse: havendo feito tudo, fique firme, esteja firme. Glória ao santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aqui. Eu quero ler um próximo versículo aqui, no versículo 13 ainda. Vamos terminar de ler o versículo 13 e nós vamos um pouco mais adiante. Portanto, cingi os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Sóbrio, vocês sabem o que é? É o contrário de ébrio, né? O sujeito, ele está pisando firme. Ele diz: esteja firme, não esteja cambaleando. Não esteja cambaleando. Porque se você não estiver firme, uma hora ou outra, a pessoa descobre. Você bota a pessoa que não está sóbria, ele pode estar escorado em alguma coisa. Quantas pessoas que estão às vezes sentadas numa mesa de bar, quando ele se levanta, começa a cambalear, e alguém diz: ih, esse aí está ruim. Esse aí está ruim. A mesma coisa se nós não estivermos sóbrios. Uma hora ou outra, nós vamos cambalear.
Se você não estiver sóbrio, você vai cambalear. E as pessoas que estão de fora vão só dizer assim: eu sabia que ele não estava firme. Não é assim? Não é desse jeito? As pessoas olham de longe: eu sabia que ele não estava firme. Eu sabia que aquela conversa era apenas conversa. Eu sabia que aquelas pregações dele, ele não vivia nada daquilo. Eu sabia. Então ele diz: esteja sóbrio, esteja firme. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele traz para mim, dizendo: confie na graça. Que a sua confiança seja na graça. A Escritura diz: a graça é melhor do que a vida. Então esteja confiante nessa graça, na graça que veio em Jesus Cristo, que foi oferecida a vocês por Jesus Cristo. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Aleluia. Não se conformando com as concupiscências. Eu já falei a vocês que existe a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E todo tipo de tentação vem por meio dessas três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Inclusive algumas dessas o diabo usou para tentar Jesus, e todo o ser humano é tentado por essas três coisas. A concupiscência às vezes faz você esquecer em algum momento de quem você é, de quem te chamou, e te chamou para quê? Para que Deus te chamou? Por que Ele te chamou? E para que Ele te chamou? Muitas vezes, na lida da vida, você vai esquecendo da graça de Deus. E pior do que esquecer da graça de Deus, é quando você não sente mais ela na sua vida. Você quer ver um desespero? É quando alguém não sente mais a graça de Deus sobre a sua vida, não sente mais a presença de Deus sobre a sua vida. Eu me lembro agora de Davi, porque quando Davi pecou, errou diante de Deus, cometeu pecado, perdeu o palácio, perdeu a posição, perdeu as mulheres, perdeu tudo que tinha, saiu fugido de Jerusalém. Davi poderia ter pedido qualquer coisa na vida. Davi poderia ter pedido a Deus: me dê meu palácio de volta, Deus me dê o reino de volta, Deus me traga de volta aquela posição, me dê a coroa de volta. Mas o que Davi pede a Deus: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me alegria do teu Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Não retires de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me alegria da tua salvação. Glória ao nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que a graça é melhor do que a vida. Mas se nós não tivermos cuidados, se nós não estivermos vigiando, o que acontece? Ao decorrer da caminhada, ao decorrer da vida, você vai vendo tanta coisa, você vai se deparando com tanta coisa, que ao terminar no meio, mais lá para o meio da caminhada, nem você mais sabe quem você é. Às vezes você vai caminhando
Quantas pessoas que já perderam até a identidade, que já nem sabe quem ele é. Que diz, rapaz, eu nem sei mais se eu sou crente, se eu sou incrédulo, se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou feiticeiro, eu nem sei, mas eu já fiz tanta coisa, eu passo por tanta coisa e faço um monte de coisa, que eu nem sei mais o que sou. E quando ele reivindica alguma coisa, ele nem pode mais provar o que ele é. Se ele for provado naquilo que ele diz que ele é, ele não pode provar aquilo que é. Eu me lembro, tem uma pessoa na minha família, que um dia, o pastor dele, chamou ele, e disse a ele, não vou dizer o nome do rapaz, disse a ele assim, eu vou te mostrar, que por 3 motivos, que você não serve nem para ser feiticeiro, nem para ser catimbozeiro. Crente, um irmão, um rapaz, um jovem crente. E ele falou, vou mostrar para você, o pastor falou, vou mostrar para você em 3 motivos, que você não serve nem para ser catimbozeiro. E ele disse, e quais são? Ele disse, eu vou lhe dizer a primeira, que um feiticeiro, um xangozeiro, catimbozeiro, ele não chega atrasado lá nas reuniões dele lá, porque e se chegar ele é até repreendido. Falou para ele, essa é a primeira. A segunda é que se um catimbozeiro disser que é catimbozeiro, todo mundo acredita, e você se disser que é crente, ninguém acredita. Ele diz, e a terceira é que um feiticeiro nunca fala lá do seu pai de santo, e você anda por todo lugar falando mal da sua igreja e dos seus pastores. Por esses 3 motivos eu te provo que você não presta nem para ser feiticeiro, nem para ser catimbozeiro. E o que é que ele ia falar? E o que é que ele ia dizer? Então, meus amados irmãos, no decorrer da caminhada, da vida, nós devemos, essa vigilância não é de um dia, não é de 2 dias, é de uma vida toda, é todos os dias na nossa vida nós devemos estar sóbrios e vigilantes, e crendo na graça de Deus, para que não venhamos perder a identidade, não venhamos perder, eu quero trazer para os irmãos, eu acho que está na hora de encerrar, mas eu quero trazer para os irmãos, falar aqui dos filhos de Bezilai. Alguém já ouviu falar os filhos de Bezilai? Eles chegaram na contagem lá dos que voltaram de Babilônia, eles chegaram e disseram, nós somos sacerdotes. Foram, contando quem era da tribo tal, e os sacerdotes. Nós também somos sacerdotes. Nós queremos participar aí, nós somos sacerdotes. Aí o governador, o sacerdote, o sumo, fala assim, peraí, vocês podem provar isso? Qual é o histórico de vocês? Ele, não, nós vamos provar. E diz a Escritura que eles não puderam provar quem eles eram. Ou seja, se eles já tinham sido, foram para a Babilônia e perderam a identidade. Quando eles voltaram, eles não podiam, aquela família não podia mais provar quem eles eram. E a gente precisa compreender e entender isto, porque muitas pessoas já não conseguem, nem ele mesmo consegue entender quem ele é. Ele não consegue, nem ele mesmo consegue saber quem ele é. Se puder botar aí na tela, tem Esdras capítulo 2, versículo 61, e tem Neemias capítulo 7, versículo 60 e 62 também. Vamos ver em Esdras isso. Hoje é Laura, rapaz, quando Laura está ali o negócio é violento.
e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, e os filhos de Cós, os filhos de Bezilai, que tomou mulher das filhas de Bezilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. Não é para ter cuidado isso aí? Eles estavam voltando de Babilônia. A proposta lá em Babilônia era o que era? Ganhar dinheiro, é viver, ganhar o mundo. Isso era Babilônia. Estamos em Babilônia, vamos trabalhar, vamos enricar, vamos estar. Quando diz assim, vamos voltar, o ministério vai se levantar, ele se lembra, eu sou sacerdote, aí você pode provar? Não, eu não posso. Por quê? Porque perdeu a identidade. Tem muitas pessoas assim, que estão perdendo a identidade. Por isso o apóstolo Pedro, ele está dizendo, seja sóbrio e seja vigilante e confie na graça que vos foi apresentada por Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor eternamente. Então não perca a sua identidade. Fique firme em nome do Senhor Jesus. Amém? As palmas louvam ao Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé. Vamos orar.